nunca me meti. O Amaralzinho tem uma história engraçada, que ele diz assim, quando ele pegava a bola no meio, se ele tocava pro Edmundo, o Romário xingava ele. Se ele tocava pro Romário, pro Edmundo, o Romário xingava. E quando ele chutava no gol, o dois xingava ele. Até porque ele estava mal, né? Ai, que comédia. O Amaral não tinha nada que estar no gol, pô, pelo amor de Deus. O negócio dele era fazer ali o... roubar a bola da polada. E entregar pros meias, né? Tá louco? Ai, que comédia. Mauro Galvão fazendo a gente dar risada, mano. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, minha rapaziada, tá começando mais um Na Resenha com o Dieguinho, com esse monstro sagrado aqui, Mauro Galvão. Queria até já te perguntar, começar assim a entrevista, como é que você se sente? Você até é gaúcho, se identificou muito com o Rio de Janeiro, veio pro Vasco, eu quero falar isso também na entrevista, já caminhando pro final da carreira, chegou com 36 anos de idade. Não, acho que 35. 35 para 36, eu fui no ano. 35 para 36. E como é, cara, como gaúcho, virar esse fenômeno que virou no Clube de Regatas Vasco da Gama? Pois é, Diego, é engraçado, né? Porque a minha história começa lá atrás, né? Com 17 anos no Internacional. E tem um encontro, né? No final do ano, que é a final, né? Entre Internacional e Vasco. Sim. E depois de muitos anos, eu venho jogar pelo Vasco, né? Então é uma coincidência assim muito legal. E eu já tinha tido uma possibilidade de jogar no Vasco em 90, quando nós estávamos na seleção brasileira, e o Vasco mostrou interesse, né? Mas não deu certo, eu acabei indo para fora fui para a Suíça. Lugano, né? E ficou aquele desejo assim ainda um pouco preso ali, né, que não deu sequência. E quando houve a possibilidade de retornar ao Rio de Janeiro, né, não pensei duas vezes. Então você já tinha essa vontade de jogar no Vasco? Já tinha vontade de jogar no Vasco, mas nunca poderia imaginar que seria dessa forma, né, como foi. Foi um negócio incrível, porque eu cheguei em 97 no Vasco, muito discreto, assim, uma chegada bem tranquila, como eu gosto de fazer realmente. E cheguei no Vasco, o time era um time bom, não era um time assim que... Eu quero chegar lá. Um time que tinha sido vice-campeão estadual, mas eu acabei assistindo a final, né, contra o Botafogo, lá no da reboladinha do Gonçalo. Lá no Sul. Porque eu já sabia que eu ia jogar pelo Vasco, né, eu tinha assinado um pré-contrato com o Vasco, eu acho que ali em março, abril, não lembro. Tudo dentro das regras, né? Sim, sim. Eu já tinha essa lei que 6 meses antes de acabar o contrato, você podia assinar o contrato. Então assinei o contrato com o Vasco e fiquei na expectativa ali, né? E já vendo como é que era o meu time, né? Então eu vi que era um bom time, né? O Germano no gol, o Juninho, o Pedrinho. O Felipe ainda estava, né, deveria ainda entrar no time depois, né? E o Pedrinho subiu primeiro. E eu vi que tinha uma boa equipe, o Odivan não estava ainda também, né? E tinha bons jogadores, Edmundo não precisa nem falar, né? Então eu vi outra situação que eu gostei muito, o Luizinho, que eu tinha jogado com ele no Botafogo, né? Lá atrás, né? Quando nós ganhamos o título em 89. Então foi assim que eu comecei a já conviver com o Vasco, né? Mas depois, chegando, as coisas foram acontecendo, o time foi encaixando e foi um negócio incrível, né? Porque nós ganhamos o Campeonato Brasileiro, uma campanha muito boa, acho que uma das melhores campanhas de um time, né? naquele momento ali, porque nós tivemos muitas vitórias, muitos gols, né? Edmundo era o artilheiro, né? Evair, os dois ali na frente, pô, sem comentários, né? Pra ti, eu fiquei meia hora com o Mauro Galvão, eu tô falando igual o gaúcho, como Tobá, guri. Pra você, Mauro, pra ti mesmo, tô com o Mauro Galvão, vai ser pra ti. Você que acompanhou de perto ali, e é uma pergunta que tem muito recorrente, o Edmundo foi o melhor jogador do mundo em 97 pra você? Pois é difícil de eu falar assim, porque, pô, foi lá atrás, né, 97,
não lembro quem é que estava bem naquele momento. Mas para nós foi o melhor jogador. Foi absurdo. Pro Vasco é o que importa, não interessa pro mundo, isso aí não importa. Pro Vasco foi o melhor atacante. Naquele momento ali ele não tinha ninguém melhor que ele, porque ele tanto fazia gols na parte técnica ou com aproveitamento, assim, vamos dizer, de artilheiro, aquele cara que está sempre no lugar certo, na hora certa, como também nas arrancadas. Ele tinha uma força impressionante. Então, se o time que nós jogávamos começasse a nos pressionar, nós até gostávamos daquela pressão, porque nós tínhamos a possibilidade de, no contra-ataque, ser muito assim, letal. Nosso time porque tinha o Juninho, que era um jogador que tinha um lançamento muito bom, Pedrinho, Ramon, nós tínhamos 3 jogadores que faziam isso, né? Hoje a gente está tentando arrumar. Nós tínhamos 3, jogavam 2. Tinha um que entrava depois. Exato. Então essa possibilidade aí para nós era interessante, né? Nós queríamos ganhar um jogo, é claro, mas às vezes a gente fazia um gol e dava uma recuada, e naquilo ali depois soltava o Edmundo, não pegava. O zagueiro, se não tivesse 2, 3, não pegava. Eu vou te dar um exemplo disso que você acabou de falar. Eu, como moleque, 97, eu tinha 4 anos de idade. Se eu falar que eu vivi aquilo como eu vivo o futebol hoje, eu sou maluco. Mas você pega a tape, que acompanhar foi a fase mais áurea da história do Vasco. Eu sou de 93, mas você olha o resultado, foi 4-1 que o Edmundo fez 3 gols. Aí você fala, o Vasco deitou o jogo inteiro. Se você olhar a partida inteira, o Vasco tomou um sufocaço até fazer o primeiro gol. O Edmundo até dá um drible acho que é no Klemer, o goleiro, não lembro. Que ele faz o gol. O Vasco foi uma jogada de contra-ataque, como você acabou de falar, a enfiada do Evaí. Então aquele jogo, o primeiro tempo mesmo, o Vasco deslanchou legal no segundo tempo. O Vasco tomou muita pressão. Então encaixa com o que você acabou de falar. Nós tivemos uma situação, Diego, que aconteceu no meio do campeonato, que era o que? Evaí e Edmundo, eles tinham uma posição um pouco diferente. O Evaí jogava um pouco mais à frente, logo no início, e o Edmundo um pouco mais atrás. Porém, essa forma de jogar não estava encaixando. Então nós tivemos uma conversa, né, com a comissão técnica, entre todos, e pedimos para trocar, fazer com que o Evaí viesse para trás e o Edmundo para frente. E o Edmundo ficasse mais liberado, entendeu? Por quê? Porque o Evaí, com a sua capacidade, a sua inteligência, o seu desprendimento, ele tinha condições de armar. Foi isso que aconteceu. Nós tivemos essa conversa e acabamos pedindo que eles mudassem esse posicionamento. E a partir daí o Edmundo começou a fazer gol. E o nosso time deu aquela deslanchada, porque o nosso meio de campo, ele nunca conseguia encaixar bem como a gente gostaria. Sempre tinha um jogador sobrando. Então, com o Evaí voltando, a gente conseguiu ter o meio de campo equilibrado, porque é ali que decide o jogo, né? Não, sim. Se você não tiver um meio de campo equilibrado, tiver com um a menos sempre, não vai dar certo. Faz uma diferença muito grande. Isso você pensando em ganhar o título. Se você pensar em ganhar um jogo só, aí não faz nada. Então nós conseguimos, com essa mudança, dali o negócio, aí ninguém segurou mais a gente. É para vocês verem como é interessante o bastidor do futebol, como faz muita diferença. Um time que para todo mundo é plástico, é super técnico, a parte defensiva também, no encaixe da equipe, foi fundamental para o título. E eu queria dar um passo para trás. Você chegou no meado ali, começo ainda, mas não no início de 97. Mas se você entendeu o ano de 96 primeiro, o Vasco fez um campeonato muito fraco, brigou na parte de baixo ali, passou um sufocaço. E se você olhar a montar, hoje falar que aquele time era um timaço é fácil. Mas se você pegar o contexto, você pega... Desculpa. Você vindo pro Vasco com 35 para 36... O Odivan, quando chega, é um menino vindo do Americano de Campos, é uma aposta. Era até um jogador, foi um jogador, né, que casou muito contigo, por ser um cara técnico, um cara mais clássico. O Odivan, aquele cara mais da força, mais de dar uma chegada, casou.
Acho até a personalidade de ser um cara mais tranquilo, mas seria o Divan aquele cara mais brincalhão, mais da resenha. Verdade. E parece que eles formaram uma amizade muito grande também. Muito grande. Mas você pega o Valber mais pra final de carreira, você pega o Evaí, o Edmundo que voou em 97, o Edmundo que não tava bem. Ele sai bem do Vasco, estoura no Palmeiras, depois dá umas cabeçadas, teve aquele ano fatídico no Flamengo, aquele problema daquela confusão toda lá. O Edmundo veio pro Vasco em baixa. Com aquela de assim, meu irmão, agora ou vai ou racha, tá em casa, voltou pro clube que revelou, vamos ver. Então foi um conjunto de fatores também. O Juninho, que você falou, era um menino ainda que tinha se recém-chego do esporte. O Pedrinho estava no seu 2º ano de profissional. O Felipe chegou naquele... O Felipe subiu ali. Subiu ali. Então, hoje, olhar para o que foi a carreira de todo mundo e falar que era um timaço, legal. Mas para aquele momento, que toda a história tem o pré, tem o durante, tem um pós. Hoje é lindo, mas teve todo um conjunto de fatores que torna, acho que para quem viveu o dia a dia, ainda mais bonito e mais gratificante o que acabou ocorrendo, pelo improvável. Então tem muito dessa história. Da forma que foi, né? Porque vendo do início, assim, não tinha... O Vasco não era favorito para pagar aquele ninguém campeonato. falaria assim, não, o Vasco com esse time vai ser campeão. Não, naquele momento não, né? E nós tínhamos um time bom, com jogadores chegando e a equipe foi se acertando durante o campeonato, né? Eu acho que ali quando deu mais ou menos umas 10 rodadas, que ali sim o nosso time começou a se identificar como um dos favoritos, não é? Mas não era ainda o favorito assim, unânime, né? Que todo mundo dissesse, não, esse time é o que vai ganhar. Então, nós tínhamos também naquela fase ali, era uma outra situação, né? Vários times com qualidade, né? Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Internacional, Grêmio. Todos os times eram bons. O Grêmio tinha o Ronaldinho, né, cara? Então, não tinha um time assim. Hoje tu vê, tem 2, 3 times e deu. Né? E ali não, eram vários times que tinham chance de chegar ao título. E como você falou, o nosso time não era um candidato, ele foi se tornando um candidato durante a competição. Agora, são jogadores, todos que você falou, que são jogadores, com muita qualidade. Sim. Mas a gente se encontrou e aí essas qualidades, elas afloraram, sobressaíram muito mais. Principalmente os meninos, né? Juninho, Felipe e Pedrinho. Porque esses três, como menino, sempre tem aquela, tem qualidade, mas tem que se provar no profissional. E o Felipe, inclusive, não sei se pelo menos o que sempre me falaram, que ele não era titular nos juniores. Não, ele era reserva. Ele era reserva do reserva. Bill, né? Sim. Era reserva do Bill, que era o lateral esquerdo. E você vê como é que são as coisas. E o Lopes certamente deve ter visto, alguém deve ter também ajudado ele nesse sentido. A informação que eu sei é que o Vasco estava precisando de um lateral para completar o treino. Foram pedir um moleque de junior e falaram, vai no reserva que eu garanto mais, tem mais qualidade e tal. E veio como, ainda teve isso mesmo que você falou, é bem interessante. São coisas do futebol, né? Sim. Que acontecem, aconteceram outras vezes também, coisas semelhantes em outros times também, de o cara não veio, o cara não está, aí vem outro e joga. E acaba aproveitando. Mudando agora, vamos falar de 98. A gente perde a estrela da companhia, o Edmundo, vai embora. E vem... o Evaí também. Sim, exato. O ataque vai embora. E aí para 98, o ano do centenário, onde normalmente os clubes brasileiros fracassam, o Vasco teve um êxito. Se você for olhar o próprio Flamengo, que o centenário dele é em 95... é meio polêmico, mas o Flamengo mudaram o regulamento ali pro final do campeonato, o Flamengo não ser rebaixado. Porque em campo o Flamengo foi rebaixado no ano centenário em 95. Mas enfim, o Vasco tem aquele peso por ano do centenário, já tinha sido campeão no ano anterior. E perde a dupla de ataque, vem o Donizete, que a história do Donizete, não sei se você lembra, foi muito engraçada, que ele conta muito nas entrevistas dele, que ele tava fechado com o Flamengo, o Eurico chega na casa dele de madrugada, baforando o charuto embaixo ali da porta da casa dele, pede uma Coca-Cola e fala, amanhã você vai se apresentar no Vasco. Mas como, doutor? Eu vou me apresentar no Flamengo. Não, você vai pro Vasco. A história que o próprio Donizete conta, que foi assim que se deu a contratação do Donizete. E qual foi a expectativa para 98? Chegando no Donizete e Luizão, e após a perda ali da dupla de ataque, vocês ainda tinham confiança que mesmo assim 98 era um ano promissor? Não, a gente ficou preocupado, com certeza, né? Porque o Edmundo, ele era além um símbolo, né, pro clube, né, pro Vasco, ele era um jogador decisivo. Então é claro que trazer um jogador igual a ele seria praticamente impossível.
Além da parte técnica, né, vamos dizer, assim, de serem jogadores goleadores, o Donizete com a força, a velocidade, o Luizão com aquela matador, faro de gol, né, aquele posicionamento. O cabeceio do Luizão era absurdo. E um jogador que estava, os dois novos ainda, né, Sim. na flor da idade, assim, então muito bem. E eles se encaixaram muito bem no nosso time. E o Lopes foi feliz também na forma de colocar o time para jogar. E o nosso time tinha uma forma de jogar um pouco diferente da de 97. Nós, em São Januário, nós amassávamos os times, né? Claro, tentávamos, não é que ia dar sempre certo, mas no início, principalmente, nós treinávamos isso todos os dias, de apertar o time até fazer o gol. E isso aí era todos os jogos. E todos os jogos em São Januário nós ganhamos. E por isso nós ganhamos a Libertadores. O Luizão e o Donizete, eles eram fundamentais, porque eles começavam a pressionar. Eles que começavam aí, então, e jogadores assim, além de excelentes, grandes figuras também, né? Grandes companheiros. Então, foi assim uma troca muito legal, porque não perdemos praticamente quase nada, né? Lógico que Edmundo e Evair tinham também uma afinidade muito grande, né? Porque os dois jogaram também no Palmeiras juntos. Mas o Donizete e o Luizão foram perfeitos, né? Eles foram demais, foram goleadores, fizeram gols decisivos. E tinha essa situação do nosso time ser muito agressivo, né? Diferente do time que jogava em 97, que era mais reativo e especulava mais um pouco. E esse time de 98, não, nós vimos em cima dos caras. O psicológico influi também, né? O time vinha campeão, alguns jogadores já mais maduros, mais provados. Então já vem que aquela coisa, a diferença de 97 para 98, que o Vasco entrou como aposta. 98 você já começa o ano como candidato, então acho que muda a mentalidade também. Tu também dá um passo diferente, né? Tu começa a ter uma outra possibilidade, porque tu já tem uma base. Ganha confiança. O time também. já se conhece, né? Cada um. Chegaram jogadores para 98 também, além do Luizão e do Donizete, que muito bons. O Wagner. Ajudou. É um cara pouco falado, mas um cara fundamental. Fundamental, um grande Quem sofreu jogador. A falta do gol de falta do Juninho Pernambucano no Monumental foi o Wagner. Foi o Wagner. O Wagner entrou muito bem, chegou bem porque ele jogava. Ele era um coringa, né? Ele jogava do lateral direito, jogava de volante, jogava de meia. Lembra o Valber, mal comparando? O Valber que jogou em 97. Os dois muito bons. Nosso time não era um time, na verdade, era um grupo muito forte. Então, e passando agora ao ano de 99, foi um ano de poucas conquistas, mas teve o Rio-São Paulo. E no ano de 2000 teve a Mercosul e o Brasileirão, a João Avelange. Isso a gente sabe que o Vasco em 4 anos ganhou 6 títulos. Essa história todo mundo já conhece. Eu gostaria de conversar com você, acho que é algo que quase ninguém comenta. Quando o Vasco vai jogar aquela final da Mercosul com o Palmeiras, além de tomar um 3-0 no primeiro tempo, o psicológico do Vasco estava muito abalado. O Vasco vinha de uma série de perda de títulos. A gente tinha perdido o Mundial, tinha perdido o Carioca de 97, o Carioca de 99, a própria Libertadores de 99. O Vasco era favorito para ser campeão e sai para o campeão, que foi o Palmeiras em 2 jogaços. Então estava um pouco ferido. Então o Vasco vinha de uma sequência de insucessos. O próprio 2000 ali, aquela altura, acho que já tinha acabado o Carioca também, já tinha perdido de novo com o Flamengo a final. E acaba um primeiro tempo com 3-0. Então tinha todo aquele psicológico, de novo, o título podendo escapar pelas mãos, e vem aquela virada que para muitos é a maior virada da história do futebol. Eu quero saber, você como jogador, que com certeza na sua carreira você teve momentos de glória e aqueles momentos de que a maré parece que está remando ao contrário, como é que é manter o psicológico dentro de uma final com o contexto todo desse para trás e reverter um jogo? É difícil. Eu tive um pouco de problemas, né, em 2000, eu não participei tanto, né, quanto eu gostaria. Eu operei o joelho 2 vezes, então aquilo ali me deixou assim, um pouco afastado, eu não consegui jogar, né, assim, a maioria das partidas, tanto na João Avelange quanto na Mercosul. Mas eu acho que o nosso time era um time muito bom, era um time que também tinha
já uma certa experiência, então não deixava se levar por esse tipo de situação. Agora, o que acontece? O Vasco, na verdade, de 97 a 2000, o Vasco disputou tudo. Exato. O Vasco, onde eu tinha uma decisão, era o Vasco mais um. Então, é claro que a gente perderia algumas decisões. Isso aí faz parte do jogo, né? Mas isso não quer dizer que a gente ia se contentar, né? Se contentar com isso. Nunca ia assim, se deixar levar por um sentimento de que não vai dar e que, né, e que a gente não tem mais condições. Não, pelo contrário. Sempre foi de indignação, sempre de querer lutar para conquistar. E sendo que foi assim, né, nessa competição, tanto no João Avelange quanto na Mercosul, que 3-0 foi um jogo atípico, né? Menos um ainda no segundo tempo. O pessoal fala pouco do menos um, mas ainda teve menos isso. Um, né? Então, foi um jogo que o Vasco tomou uns gols estranhos. E rápido. E acabou que eu acho que o Palmeiras meio que achou que já tinha encomendado já o bolo, né? Vamos fazer a festa em tal lugar, e esqueceram que o Vasco tinha muita qualidade lá na frente, né? Então o time teve algumas mudanças no intervalo, principalmente a do Viola, que entrou no lugar do Nasa. Eu acho que, não sei se teve mais uma, e o Juninho veio para trás, né, jogar de volante, né, que já tinha sido feito isso anteriormente. O Pernambucano. Com isso nós ficamos com um time muito ofensivo, né? Então ali era tudo ou nada, né? Perder de 3, 4, 5, não ia mudar em nada o negócio, né? Mas o que assim, eu fico um pouco chateado é que nesse período sempre houve uma tentativa de fazer com que o Vasco fosse um time que não ganhava, que era o famoso vice que eles diziam. E isso aí é uma coisa errada, porque o vice ele está sempre na frente de muitos outros. Então eles tentaram passar uma imagem negativa do Vasco. E na verdade não, o Vasco estava em todas as finais. Não, e estava ganhando também. É como se só fosse a final. Sim, e não ganhasse. Ganhando e muito. Sim. Porque a gente nem conta aí Taça Guanabara, isso a gente não conta, na verdade. O Vasco não conta isso. E Taça Rio, essas coisas não. É o campeonato. O ganho do campeonato, o Taça, isso a gente nunca contou. Eu, pelo menos, não contei. Então, os campeonatos que a gente ganhava tudo. Então, eu acho que foi isso. Houve essa tentativa, né, de uma certa parte, né, de pessoas, né, da imprensa, de tentar fazer com que o Vasco fosse visto como vice. E não era. Pelo contrário, o Vasco foi muito campeão e era o time que estava em todas as decisões. Então, de 97 a 2000, era o Vasco e mais um. Então, isso aí que eu queria, né, deixar claro. Apesar de algumas pessoas tentarem, né, inverter os valores. A gente sabe como a mídia trabalha. A gente sabe como é que é. Sabe. E na verdade não, o Vasco ele foi o time que mais esteve presente nas finais de 97 a 2000. Pra finalizar, você me deu um gancho que eu não ia nem tocar no assunto, mas agora eu vou. Você lembra a capa do jornal após a perda do título mundial de 97 pro Real Madrid? Acho que sim, acho que era alguma coisa de... Quando o Vasco vai jogar a final do Mundial, lá contra o Real Madrid, sim, o Flamengo criou a Fla Madrid. Isso. Eles pararam o centro do Rio, fizeram um arruaça e fizeram uma carreata para comemorar o título do Real Madrid depois. E a manchete do jornal, no dia, foi botar a rosto do jogador do Vasco no banco chorando e enaltecer na festa da torcida do Flamengo comemorando o vice do Vasco. Você sabe qual foi a manchete da perda do título do Flamengo pro Liverpool em dezembro agora? Orgulho do tamanho do mundo. E o Vasco foi considerado, inclusive pelo próprio Globoesporte.com, fizeram uma enquete de todas as finais entre brasileiros e europeus, a final mais bem jogada de igual para igual. E olha o tratamento como é diferente. É só para afirmar o que você acabou de falar. Mas a gente sabe que existe essa proteção, né? Isso aí é uma coisa bem clara. Não tem como a gente não sentir isso, né?
Mas naquele momento ali não tinha nem como fazer muita coisa, né? De 97 a 2000, não tinha, eles eram obrigados a falar do Vasco. Então, isso é o que mais importa, né? E eu acho que é isso, a gente está assim, sempre tentando superar algumas adversidades. O Vasco sempre é mais difícil. Sempre é um pouco mais complicado, mas eu acho que quando ganha também, um gosto melhor. Né? O Vasco deve estar com certeza entre as 3 maiores torcidas do Brasil. Eu acho isso um absurdo. Falam que o Vasco é a quinta, mas não é. Eu acho que sim, eu acho que é entre as 3 maiores. E só não é mais porque, infelizmente, tivemos gestões que não souberam dar sequência ao que é o Vasco, ao que representa o Vasco. E a torcida do Vasco, ela é isso aí, que a gente viu aí, associados. Quantos? 150 mil? Novos, são 183 mil associados novos. Então, a torcida está esperando que o clube faça alguma coisa. O Vasco aí não aguenta mais só fazer e não ter nada em troca. Ela quer ajudar, ela tem ajudado sempre. Toda vez que o Vasco precisa, a torcida ela tá ali, ela vai no estádio, ela ajuda. O Vasco tem um jogo difícil, ela vai lá e o Vasco ganha. Então é isso que as pessoas têm que procurar ver um pouco mais, né? As pessoas que estão ali na política, de tentar não atrapalhar o Vasco, para ajudar o Vasco, pelo menos não atrapalhar, que aí elas vão ajudar. Tem muita gente que atrapalha o Vasco, isso que é o problema, entendeu? Falando de um pouco de política agora, para a gente encerrar um pouco o vídeo do momento atual do Vasco, foi bem vinculado à mídia aí no meado do ano, aquele problema, aquele imbróglio, vai, não vai, da sua inclusão no quadro de sócio do Vasco, a sua, do Sorato. Eu queria entender como é que um cara que é capitão do título mais importante do Vasco, é tido por todo torcedor como o maior zagueiro da história do clube, junto com mais um, Bellini e etc., como eu citei no começo da entrevista. Como é que um cara desse fica por um período, acabou que foi aceito depois a ingressão no quadro associativo do clube, como sócio, como é que tu se sentiu naquele período ali, Mauro? Eu procuro nem pensar muito nisso, né, porque... Chateado você ficou? Eu prefiro pensar que foi um problema que eles não conseguiram resolver na hora. Eram, na verdade, muitas pessoas tentando se associar, né? Mas, infelizmente, dá uma demonstração de que não existe, assim, vamos dizer... Pensamento único, uma coerência, né, ali dentro, que não existe uma visão do que é um jogador que foi parte de um ciclo vitorioso no Vasco, né, e que tem muita identificação com o Vasco. Então, certamente as pessoas que estão ali não pensaram nisso, né, e é uma pena, mas eu procuro não ficar assim pensando muito nisso, e penso muito mais naquilo que é de positivo, né, que são os títulos que a gente conquistou, é o carinho da torcida que eu tenho, graças a Deus, isso aí é uma coisa que não tem preço, né. E o Romário, como é que era? Baixinho, artilheiro nato, aí como é que era a relação com o Romário? Sempre me dei bem com o Romário, a gente não somos assim amigos de um visitar a casa do outro, a gente quase não se encontra, apesar de morar aqui no Rio, né, mas a gente teve uma passagem muito legal juntos na Copa América de 89, quando nós fomos campeões. Aquela Copa América tem toda uma história, não foi um título que o Brasil não ganhava há muitos anos. Não, foi muito difícil. Eu sempre me dei bem com o Romário, não tive nunca nenhum problema. Como jogador, como jogador também, a gente jogou contra, nunca... Eu sempre não fui de ficar falando com um atacante, cada um faz a sua, pronto. Não tem nada de ficar conversando. Você não usava muita arte da intimidação? Não, nunca falava, cumprimentava só. Oi, tudo bem, tudo bom, deu. E vamos jogar, pô. Não tem esse negócio de ficar contando história. E aí depois o Romário veio pro Vasco, né, ali no ano de 99, né? Sim. Aí ele chegou, foi bem recebido, a gente não teve problema nenhum. Tinha aquele problema com o Edmundo, era um problema entre eles, a gente nunca me meti. O Amaralzinho tem uma história engraçada, que ele diz assim, quando ele pegava a bola no meio, se ele tocava pro Edmundo, o Romário xingava ele.
Você tocava pro Romário, pro Edmundo, o Romário xingava. E quando ele chutava no gol, o dois xingava ele. Até porque ele chutava mal, né? Ai, que comédia. O Amaral não tinha nada que chutar no gol, pô, pelo amor de Deus. O negócio dele era fazer ali o... roubar a bola da polada. E entregar pros meias, né? Tá louco? Ai, que comédia. Mauro Galvão fazendo a gente dar risada. Mauro Galvão é mais na dele, mais contido. É nóis. Então, Mauro, foi um prazerzaço, cara, te ter aqui no canal. Uma honra. Eu acho, inclusive, que você foi muito mais zagueiro. A gente sabe que no Brasil funciona muito marketing pessoal, né? Haja visto que foram fenomenais, não vamos entrar no mérito. Mas Túlio, Romário, Edmundo, Renato Gaúcho, o marketing pessoal no Brasil, essa coisa de trazer pra si de botar uma pilha, funciona muito. E acho que como você é um cara mais na tua, mais calmo, de falar pouco, principalmente pro momento que você jogou, faz um pouco de falta. Acho que você indiscutivelmente. Mas você teria um nome ainda muito maior no Brasil se você tivesse um pouco mais esse lado do marqueteiro. Não, mas nunca poderia fazer isso. É sempre o que eu falo né, para as pessoas também, que é a minha forma de ser, eu não posso mudar. Então seria uma coisa que viria contra os meus princípios, né? Ô Mauro, foi uma honra te ter aqui, cara. Muito obrigado. Recebeu aqui na casa dele, aqui na residência dele. E, poxa, é sempre bom estar com os ídolos da gente. E, assim como o Mauro nos trouxe muitos títulos, né, em um período vitorioso, hoje, agora, sentado no sofá, ligando a televisão, a gente torce para que o Vasco volte para os trilhos de novo, né, Mauro? Então deixa um recado final pro torcedor do Vasco aí pra gente finalizar a entrevista. Não, a todos os vascaínos eu queria dar um grande abraço, né, e dizer que, assim como eles, eu espero que o Vasco volte, né, a ser aquela equipe que luta pelos títulos, né, e que dá alegria ao seu torcedor, né, porque a torcida do Vasco merece e muito. Então é isso, rapaziada. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento o Dieguinho volta. Vasco, tamo junto. Cada dia te quero mais, o quê?